Bom dia, meu povo. Tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a- uma videoaula, né? Continuando falando sobre política ambiental no Brasil. Essa semana, que é a última semana, a última aula de geografia, né? A gente vai se despedir aqui trabalhando sobre a política ambiental no Brasil. Continuando, né? Que a gente falou nas aulas anteriores, né? A gente foi até a década de 60, quando foi criado o novo, só o novo Código Florestal. Só resumindo aí que as ações em relação ao meio ambiente aqui iniciaram praticamente na década de 30, né? Com a criação, primeiramente com a criação dos parques nacionais, né? O Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional de Iguaçu e o Parque Nacional de Serra dos Órgãos. E aí seguiu, em 1934, foi criado o primeiro Código Florestal para regras, né? Na realidade, o que tem no Código Florestal são regras. O que tinha no primeiro Código Florestal eram regras sobre o uso da terra, no sentido de preservar é, o meio ambiente. E aí veio a década de 50, que não foi muito boa. A partir da década de 50, houve, na época, os governos da época incentivaram a entrada de empresas estrangeiras e pararam de os avanços no sentido da política ambiental, né? A preocupação com o meio ambiente foi deixada um pouco de lado ou seja, os interesses econômicos superaram os interesses no que diz respeito ao meio ambiente. E aí foi praticamente não aconteceu nenhum avanço durante a década de 50 no que diz respeito à política ambiental. As políticas ambientais, na realidade, elas foram deixadas de lado, né? E aí houve uma retomada na década de 60 com a criação do novo Código Florestal, só que de forma tímida ainda, né? Esse Código Florestal da década de 60 previa a criação de APPs, que são áreas de preservação do meio ambiente, né? Áreas de preservação permanente. E também a responsabilização dos produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Só lembrando aí, eu falei para vocês, você tem uma, que eu falei na aula anterior, né? Você tem uma propriedade de 100 hectares, porcentagem X tem que ser para a área de preservação, né? Você vai deixar lá uma parte lá da sua terra sem explorar, né? É obrigatório. Você só pode explorar até tantos por cento do seu território. No Cerrado, pelo novo Código Florestal, você só pode explorar até 70% da sua área, da sua propriedade, né? O restante, os outros 30% tem que ser para preservação, a área de preservação. Muito bem. E aí, na década de 70, houve uma retomada, né, com a Conferência de Estocolmo, uma reunião que houve entre os países para discutir os problemas ambientais e soluções. O Brasil é pressionado também, né? Retomou suas políticas voltadas para o meio ambiente. Foi criado a Secretaria de Meio Ambiente em 1973, que o objetivo girava em torno da preservação do meio ambiente e da manutenção dos recursos naturais no país. E aí, continuando hoje, continuou os avanços, né? E na década de 80, acho que foi um dos maiores avanços que teve, né? Foi criado a, houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição atual, né, que tem as leis, e existem alguns artigos na Constituição Federal que são dedicados à política ambiental, né, voltados para a política ambiental. Ou seja, a preocupação em relação ao meio ambiente, as leis ambientais hoje elas estão presentes na própria Constituição Federal, que são as leis maiores aqui no Brasil, né? Aqui diz que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política ambiental no Brasil conheceu os seus maiores avanços, quando foi elaborada aquela que é considerada uma das leis ambientais mais avançadas em todo o mundo.
né, as leis que existem lá na Constituição Federal. O fato de as leis serem as mais avançadas no mundo não significa dizer também que o Brasil seja o país que mais se preocupa em preservar o meio ambiente. Não, gente, isso aí é bom que fique claro, né, que existe a lei e existe a questão também da aplicação da lei, que é onde a gente deixa a desejar, que a fiscalização aqui no Brasil é muito fraca, né, o que faz com que muita gente acaba desrespeitando ao meio ambiente, né, não respeitando as leis. E aqui são os artigos que tratam do meio ambiente, né, que estão lá na Constituição Federal relacionados ao meio ambiente, Constituição de 1988. O artigo 174, nos seus parágrafos 3º e 4º, tem o artigo 176, tem o artigo 182, tem o artigo 186, vocês estão vendo aí, o artigo 200 em seus capítulos 7 e 8, tem o artigo 216, capítulo 5 e parágrafo 1º, e terceiro e quarto parágrafo, né? Parágrafos 1º, 3º e 4º, no artigo 216. Tem o artigo 225, que é um dos mais conhecidos. Tem o artigo 231, o artigo 232 e os artigos 43 e 44. Aqui embaixo diz: o artigo 225 é o coração do tratamento constitucional dispensado ao meio ambiente. Então, de todos os artigos destinados, voltados para a preservação do meio ambiente, que tem relação com o meio ambiente, o mais importante de todos, dos que tem lá na Constituição Federal, é o artigo 225, né? Então, vamos ver de que trata esse artigo 225. O que é que diz o artigo 225 lá na Constituição Federal, né? Por que ele é o mais importante? Ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a preservação do meio ambiente, ela deve fazer parte do dia a dia nosso, né? Para que no futuro as pessoas que vierem depois de nós, que são as chamadas futuras gerações, possam usufruir. Então nós devemos ter o cuidado no presente, todos devem ter o cuidado no que diz respeito à preservação ambiental do presente, pensando nas gerações atuais, né? Na saúde nossa, que somos a geração atual, e também pensando em quem vem depois de nós, né? Os nossos descendentes, as futuras gerações. Aí tem o parágrafo 1º, que diz o seguinte: que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí olha aí, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a temática ambiental ela tem que estar presente também no ensino, nas escolas, na educação, né? Tanto na educação formal, que as escolas é obrigatório, né, ter, como também as famílias têm que estar conscientes, e tem que também repassar para os filhos. Ser uma cultura, né? Deveria ser uma cultura. Na realidade, a escola tem que trabalhar isso para que isso vire uma cultura entre as famílias, né? Os próprios pais passem esse ensinamento para os filhos, né? Então, por isso que a gente está trabalhando isso aqui em geografia, às vezes é trabalhado em outras disciplinas, como biologia, realmente, né? De forma interdisciplinar, a temática ambiental é tratada praticamente em todos os
em todas as disciplinas escolares. Isso está na Constituição Federal, a gente que tem que ter esses ensinamentos no que diz respeito ao meio ambiente. Vou parar esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente continua próximo.